Igreja, agora sim. Amém, né? Louvado seja Deus por esta noite, por este encontro que Deus proporciona para juntos partilharmos da palavra do nosso Deus. E primeiramente, né, felicitar aos pais que aqui estão presentes, né? Aqueles que estão a nos acompanhar também nas redes sociais e outros também que irão assistir depois com o conteúdo gravado. Então, deixo aqui minhas felicitações, que Deus continue a abençoá-lo, agraciar com muita sabedoria de Deus, né? Nesses tempos que são muito propícios, né? Que os pais e o pai ensinem aos seus filhos no caminho do Senhor. Tá? Não é uma tarefa muito fácil, mas que se torna mais difícil ainda se não atribuir ao ensino das Sagradas Escrituras. Tá bom? Eu, como não tenho filhos biológicos, Deus tem dado a graça de fazermos filhos na fé, né? Hoje ganhei um presente, confesso que ganhei um grande presente hoje de uma criança, né? E ao menos um versículo que eu recebi para o Dia dos Pais. Isso é gracioso e grandioso, também uma conversa, como se fosse de pai para filho. Não há presente melhor para um indivíduo quando se senta ao lado de uma criança para ensinar, para poder exortá-lo, para ensiná-los no caminho no qual ele deve andar, não segundo o meu querer, mas segundo a vontade de Deus que consta nas Sagradas Escrituras. Então, vamos refletir nesta noite, no momento de aflição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido a amada igreja a abrirem suas Bíblias, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 39 a 46, e a narrativa de Jesus, ali no Getsêmani, a aflição do justo e seus ensinamentos. Que ensinamentos nós podemos tirar? Que pedagogia Jesus traz para a sua igreja, para os seus discípulos, diante de uma aflição, diante de algo tão terrível na vida de um ser, uma aflição no qual nenhum homem, nenhum ser humano conseguiu ter na semelhança do Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Lucas relata aqui neste Evangelho, capítulo 22, versículo 39. A amada igreja acompanhe. E saindo, foi como de costume, frise essa parte aí, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, santo e eterno, concordo, Deus, com a oração do teu servo, ó Pai, que venha nos trazer graça, sabedoria, discernimento, para a edificação do teu corpo, ó Deus, que se reúne nesta noite, ó Deus, em adoração ao Senhor, e que o Senhor, Deus, venha nos conferir graça, sabedoria e ousadia, ó Pai,
para com a Tua palavra que venha edificar e fundamentar, ó Deus, as mentes, coração, todo o ser do Teu servo e das Tuas servas que aqui estão. Todos aqueles, ó Deus, que hão de ouvir, possam, ó Deus, receber a Tua vontade, a Tua palavra e o Teu querer nesta noite. Ser comigo, como aquele, ó Deus, que vem aqui transmitir segundo a Tua vontade, não a minha. Que seja feito, ó Deus, em conformidade com o Teu querer. Assim que eu oro, agradeço e peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, pode sentar-se. Amados, o cristão, ele, em algum momento da sua vida, ele ou já passou, ou ele passará por aflição. Talvez não semelhante a essa expressão que Jesus passou aqui no jardim das aflições, alguns chamam de jardim das aflições, ou jardim do Getsêmani, mas a expressão da forma como nosso Senhor Jesus Cristo, Ele passou, e talvez você no seu íntimo, só você e Deus sabe o quanto e as aflições que talvez você já tenha passado, ou talvez esteja passando. Ou talvez ainda não chegou o momento, e aqui eu não quero trazer espanto, eu quero trazer consolo, fortalecimento, né? E a você e a todos nós que devemos orar, estarmos prontos. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi ao lugar como de costume, não apenas para uma modalidade religiosa, ou apenas demonstrar aos seus discípulos que deveria apenas orar. Jesus foi preparar por algo que havia de lhe acontecer. E aqui, amados, assim como aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que já passaram e sentiram-se confortados pelo próprio Deus, ou aqueles que estão passando por grandes lutas, ou aqueles que ainda hão de passar, lembre-se de uma coisa: o próprio Deus é aquele que conforta com o seu anjo. Foi o anjo do Senhor que foi confortar o filho de uma situação muito singular na vida dele, a ponto de que, quando ele expressava de tal forma, né, que o seu suor, aquilo que ele colocava para fora, era uma aflição, era algo extremamente, meus irmãos, como a dor lançada para fora, uma expressão, meus irmãos, que só sabe quem passa. Às vezes nós temos um jargão, ou talvez um vício de linguagem, dizer: ô minha irmã, ô meu irmão, eu sei o que é que você está passando, né? A gente nunca sabe como é a dor do outro. A gente pode imaginar como deve ser a dor do outro, porque só quem sabe mesmo é Deus e o próprio indivíduo. A gente pode imaginar como pode ser a dor de uma perda, de uma doença, de uma grande aflição, de uma injustiça. Mas a injustiça que pode ter acontecido comigo pode ser diferente do outro. Então, a dor, ela é única e exclusivamente sua. E somente Deus conhece a sua dor no mais profundo, e é Ele que lança o seu próprio anjo para consolá-lo e para confortar. Então, este é o grande estímulo ao povo de Deus, que quando estiverem em suas aflições, a oração é o acalento nesses momentos difíceis, e que pelas quais se deve pagar um alto preço. E por que um alto preço? Né? Porque há uma vontade por alguns indivíduos de querer passar pelas aflições sem pagar por um alto preço. Apenas quer se livrar do problema.
mas não se lança a entender com o próprio Deus o quanto Ele quer ensinar em determinadas ocasiões. Né? Às vezes saímos mais fortalecidos de algumas batalhas. Necessariamente, nem sempre a vitória, o troféu, nos traz tanto galardão. Mas a sabedoria diante das aflições e das lutas, aquilo quanto nós podemos sair mais e mais conhecedores, mais fortalecidos, mais próximos de Deus, isso é o principal fator daquilo quanto Deus permite que nós venhamos a passar. Então, Lucas aqui não menciona o jardim do Getsêmani, mas é muito conhecido também desta forma, mas apenas o Monte das Oliveiras. E onde este monte está localizado, né? Esse jardim fica do lado ocidental do Ribeiro de Cedron, em frente ao Monte Moriá, também muito conhecido, onde ficava o glorioso templo. Então, Getsêmani significa prensa de azeite, lagar de azeite. Era o Monte das Oliveiras e ali estavam as olivas, né, que assim eles prensavam para prepararem o azeite. Então, a agonia do Senhor, do nosso Senhor Jesus, no jardim do Getsêmani, contém elementos que os mais sábios pregadores nunca poderão expor plenamente a dor e a aflição do nosso Jesus. Né? Então, ninguém jamais passou pelo que Jesus experimentou. Seu sacrifício vicário em completa obediência ao Pai, vale lembrar disso, em total obediência e vontade do nosso Deus eterno e Pai, era o único tipo de morte que poderia trazer salvação aos pecadores. Então, amados, o evangelista João também nos relata que Jesus saiu do cenáculo para o jardim, capítulo 18. Mas não foi uma saída de fuga. Ele não sai do cenáculo apenas fugindo, não é dessa expressão. Mas ele vai para preparar-se. Ele não saiu para se esconder, mas para se preparar por algo que haveria de acontecer com ele. Os discípulos talvez não saberiam, ou talvez ainda não estavam preparados, mas ele disse: orai-vos, para que não entrei em tentação. Jesus sabia que a hora agendada na eternidade, do conselho, né, celestial, antes que o mundo viesse a existir, antes que o mundo, a terra viesse a ser criada, o conselho na eternidade, Jesus naquele momento já sabia que a hora que ele seria preso e ser levado para ser morto, aquele momento estava a chegar. Então não havia algo improvisado, tudo estava na agenda do nosso Deus. Não havia algo improvisado, nem muito menos uma surpresa que deveria ali acontecer com o nosso Senhor Jesus. Ele, sim, sabia do que estava acontecendo. Então, para esta finalidade foi que ele havia vindo ao mundo e a sua morte estava determinada desde a fundação deste mundo. Então, amados, no decreto eterno do Senhor, no conselho da redenção, o nosso Deus Pai o entregou o Filho para morrer no lugar dos pecadores. Por isso que nós temos Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Paulo, aos Romanos, capítulo 5, versículo número 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo, o Filho, ter morrido por nós, ainda quando éramos pecadores. E Paulo continua na sua carta, na sua epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo número 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. E melhor ainda, Paulo aos Gálatas vai dizer algo extremamente satisfatório, e ao mesmo tempo tão maravilhoso para todo aquele que crê. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele voluntariamente, ele dispôs a morrer por nossas vidas. Então, amados, nesse momento de aflição, Jesus traz alguns ensinamentos
para todo aquele que crê. É um momento difícil na vida dele, mais ainda para os discípulos, que são pegos de surpresa, porque dormiam. Em vez de vigiar e orar, os discípulos estavam dormindo. Mas, mesmo assim, Deus, que faz todas as coisas, Ele nos traz ensinamento. Então, vou citar aqui alguns ensinamentos, amada igreja, diante desse texto, e eu convido a você permanecer com sua Bíblia aberta. Primeiramente, Jesus nos ensina a enfrentar as aflições da vida de joelhos. De joelhos. Verso de número 39, diz que saindo foi como de costume. Jesus não foi lá apenas na hora da agonia, mas como de costume, Jesus foi lá ao Monte das Oliveiras para orar. Então, Lucas nos informa que este era o lugar escolhido de oração por Jesus, para Jesus. E a este lugar de oração era de costume, como de costume. E como os discípulos ali já conheciam, né, esse costume, este hábito de Jesus, um pouco mais à frente nós teremos uma narrativa aqui por Lucas, que Jesus é preso. A sequência desse fato, depois do Monte das Oliveiras, é que Jesus ele é levado à prisão. E aqui era para se cumprir, né, aquilo que Judas já havia feito, o pacto da traição, né, um pouquinho antes, no início deste capítulo. E Judas conhecia o hábito de Jesus em subir a este monte para a oração. E logo o pacto que ele havia estabelecido ficava evidente para ser executado o mais depressa possível. Então ali foi preparado, né? E Jesus não foi pego de surpresa. Mais uma vez, não foi pego de surpresa. Então a oração triunfante nos mostra, meus irmãos, que nas palavras, como o pastor Hernando Dias Lopes, ele lança, que a oração triunfante, que aqui é narrado, que no Getsemane Jesus orou humildemente, expressando sua agonia e triunfante. O tempo todo é Jesus quem vigia, porque os discípulos estavam dormindo, né? Jesus vigia, é Jesus que ora, é também por isso que ele, quem é preservado. Então, por causa da sua condição de testemunhas, os discípulos, é que eles foram e deveriam ficar ali com ele, próximo, ali no lugar de oração. Então, William Mouse, um teólogo chamado William Mouse, ele é oportuno quando ele escreve que no mais cruel e importante conflito da existência humana, Jesus demonstrou a vitória do Espírito sobre a carne. Que naquele momento da aflição, né, era um trabalhar da carne e o Espírito, né? E enquanto os seus discípulos demonstravam a vitória da carne sobre o Espírito. Enquanto Jesus ora, os discípulos dormem. É muito mais fácil, né? É muito mais prático e talvez é muito mais cômodo. Não é melhor dormir do que orar? É ou não é? Naturalmente é. Naturalmente é. Mas eu abro mão de muitos elementos. Se é muito mais prático para mim, estou cansado, eu vou dormir, é muito mais cômodo, é muito mais prático. Mas a gente deixa de vigiar. Nos tornamos mais vulneráveis, suscetíveis para as tentações. Aí a escolha é de cada um. Essa foi a escolha dos discípulos. E Jesus os alerta para que eles não caíssem em tentação. Então, ora, vaso. E eles dormem. Preferem dormir do que orar, do que vigiar, do que preparar o espírito. Então, quem é que ganha nesse momento? A carne. A carne prevalece.
Mas Jesus faz a diferença. Ele demonstrou a vitória do Espírito sobre a carne. Então, ali os discípulos estavam na condição também de serem ensinados, né? Ali também, o discípulo não estava ali à toa. Jesus não conduz aqueles para aquele momento, para apenas meus guardas estão dormindo, para demonstrar para os guardas não chegam, poderiam até zombar de Jesus. Ele sobe para orar e deixa os guardinhas dele aqui, os guardinhas estão dormindo. Né? Mas ele tinha grandes ensinamentos, principalmente para os discípulos, que eles devem estar prontos, porque a qualquer momento a tentação pode chegar. A qualquer momento a tentação pode chegar dentro do seu lar, com a sua vizinhança, no seu trabalho, em qualquer lugar onde você esteja. Então ele pede, vigiem, orem. Jesus não apenas orou no Getsemane, mas também ordenou que eles orassem e apontou a vigilância e a oração como um modo de escapar da tentação. Então, consideremos aqui, meus irmãos, alguns aspectos, né, desta oração de Jesus. Primeiro que, neste momento, quando olhamos para Jesus no jardim do Getsemane, contemplamos o Filho de Deus de joelhos. Veja o versículo 41. E, por sua vez, afastou-se, ou se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava. De joelhos orava. Né? O Verbo, que é eterno, o Criador do universo, o sustentador da vida, está de joelhos para a oração. Né? Com a face, talvez em terra, aqui não relata, mas Cristo está de joelhos em oração. Prostrado diante do Pai, Jesus se esvaziou, descendo dos céus à terra, e agora aquele que sempre esteve em glória com o Pai, está de joelhos, prostrados, angustiado, orando com forte clamor e lágrimas. E por que não? Por que não a nós? Por que não a nós, mas da forma como o Mestre nos ensina? Orar de joelho não é apenas um rito religioso. É uma forma que o próprio Jesus nos ensina. E se Ele é meu mestre, eu sigo a expressão do mestre. Não apenas ajoelhar-se para diante dos homens, diante dos povos, mostrar-se que eu me prostrei de joelho para a oração. Aqui Jesus ele está de joelhos, orando com uma profunda angústia. E ele sabe, meus irmãos, aqueles e muitos que têm gastado seus joelhos em oração intensa ao Pai. Só Ele sabe, e você, o quanto você tem pedido, tem suplicado, tem rogado a Ele, diante de algumas aflições que têm chegado à sua vida. E que somente a oração e aquela conversa com o Pai ali de joelhos, as lágrimas, lavando os rostos, descendo, e é Ele que seca, é Ele que tem consolado, é Ele que tem sustentado, é Ele que tem dado direcionamento, é Ele que tem fortalecido, que às vezes nos ajoelhamos para orar e não tem nem força para levantar, diante das aflições, diante das injustiças, e é Ele que tem dado força para podermos seguir em frente. Então Jesus nos ensina, meus irmãos, que devemos buscar a oração, porque nós não sabemos a hora que a tentação chega às nossas vidas. E por que não de joelhos? Né? Por que não de joelhos? Porque sentado ou deitado é melhor, é mais confortável, né? Sentado ou deitado é melhor, é mais confortável. Mas o Pai
nosso Mestre nos ensina a nos ajoelharmos, a prostrarmos diante dele em oração. Jesus é nosso intercessor. Agora, ele não está ali apenas para conferir o que você apenas pede. É necessário também que aguarde, obedeça. Né? Estivemos trazendo nos estudos doutrinários na congregação aspectos. É um livro de R.C. Sproul. A oração muda as coisas, e aí ele vai dizer. Você vai meditar e vai refletir se de fato mesmo, se a oração muda as coisas. Né? E quanto tem sido desprezado o poder da oração. Ou o poder da oração comunitária. Um reforçando o outro, num momento difícil. Então, a prática de oração, o lugar da oração, como buscar a oração, e até as proibições na oração. E por último, foi o último assunto que nós tratamos na última quinta-feira, o poder da oração. Aonde está muito desacreditado no meio das igrejas. Eu vou orar, se Deus fizer, beleza. Se fizer, fez. Se não fez, não tem problema nenhum. Vou esperar mesmo. Mas não tem uma confiança, não tem um fervor, não tem algo intenso. É algo desprezado. Se fizer, fez. Se não fizer, não tem problema nenhum. A oração tem poder e você tem que crer nisso. Amém? Tem que crer, meu irmão, minha irmã. Tem que crer. Não é apenas um rito religioso. Segundo, que Jesus nos ensina a sermos obedientes ao Pai. Versículo 42 diz, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus orou, e o Pai, Lucas registra aqui, Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas faz a tua vontade e não a minha. Aquele que estava ligado a Deus como nenhum outro, haveria de tornar-se alguém talvez abandonado por Deus, como nenhum outro. Um Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Aí ele diz, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, do que os holocaustos, do que os sacrifícios. Obedecer é melhor do que os sacrifícios. Obedecer a lei e a vontade do Senhor é melhor do que qualquer outro sacrifício que você possa tentar correndo diariamente, para poder agradá-lo ao Senhor. E às vezes Ele quer somente que você obedeça a sua voz. Ele diz, acaso seja feita a minha vontade e não a tua. Como talvez aquilo que levou Adão a cair em pecado. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Isso abriu a porta da salvação para os pecadores, para mim, para vocês, para todo aquele que crê, todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador, aquele que reina em seus corações, em nossos corações. Este fez a vontade do Pai, e não para apenas satisfazer a criação de Deus, mas para fazer aquilo que era proposto desde a região, desde aquilo que já havia sido ordenado nas regiões celestiais, antes que esta terra viesse ser criada. Então Jesus não apenas teve de sofrer, mas no fim também quis sofrer, porque era proposto por Deus Pai. Então, sua cruz foi a cada momento, apesar das suas lutas imensas, sua própria ação e seu caminho trilhado conscientemente. Então, ele foi entregue, mas também entregou-se a si mesmo, em favor de muitos. Então, no Getsemane, podemos ver também a perseverança. Jesus orou e sempre focado no mesmo aspecto,
Ele suou gotas de sangue, não para fugir da vontade de Deus, mas para fazer a vontade do Pai. Oração não é buscar que a vontade do homem seja feita no céu. Você não tem o controle de Deus na sua mão. É Ele que tem sobre a sua. Mas parece que às vezes nós queremos ter, Deus, eu quero assim. A gente começa a desenhar os nossos desejos, né? Aquilo que já está dentro da nossa mente, do nosso coração, a gente começa a desenhar para Ele, e Ele às vezes está puxando a caneta, o lápis para um lado, não, mas eu quero desse jeito, eu quero assim. O indivíduo é teimoso. Pode. A sua vontade e a minha vontade é totalmente diferente da vontade do Pai. A não ser que você se lance, orando ao Pai, pedindo a Ele que abra nas nossas mentes, que Ele esclareça, que Ele mostre o desejo, o quanto é da sua vontade. E aí nós vamos caminhando, nós vamos prosseguindo para o alvo em conformidade com a vontade dEle. Jesus aqui, ele ainda disse, Senhor, se possível, estava se possível. Mas ele entendeu que era a vontade eterna do Pai. Neste momento, meus irmãos, da oração de Jesus, ele foi marcado pela agonia. Ele diz, e estando em agonia, orava mais intensamente. Jesus não apenas foi tomado de pavor e angústia, mas Lucas relata e registra, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A intensidade da oração vai depender da sua comunhão. A sua intensidade com Deus vai depender de como você tem o buscado. Também isso não determina que você possa estar em comunhão ou não. Teve um rapaz que buscou aconselhamento. Ele disse que não orava mais ao Senhor de forma intensa, por horas, e por isso ele estava pensando em apostatar da fé, desviar dos caminhos do Senhor. E eu disse, você marca no relógio 2 horas de oração para satisfazer naquele tempo a vontade de Deus. Não, é porque eu aprendi que tem que orar muitas, às vezes noite toda, várias horas, e assim eu não tenho mais tido essa vontade, esse desejo. Então, quer dizer, o desejo que não é nem 5 minutos, não é nem 2 minutos, não é nem 1 minuto, não tem mais. Não, se eu for orar nessa intensidade aí, eu já estou fora da vontade de Deus. Deus não vai estar se agradando com a minha oração. Eu digo, vaso. E é por tempo agora, é? Você está comprando um lugarzinho no céu, um tempo da oração? Então, a oração intensa vai depender muito da situação de cada um. E a oração intensa aqui era porque ele estava no momento de agonia. Mas também não quer dizer que você, quando está em louvor e gratidão a Deus, também não pode ser. Tem um momento de oração intensa. Claro que tem. Quantos momentos de vigília? Quantos momentos de oração? Né? As igrejas têm desprezado muito os momentos de oração. Aí eu não sei se é as igrejas ou se são os indivíduos. Nem casa ora mais, e a igreja, se orar mais do que 5 minutos, bota o irmão na forca. Já recebi crítica de uma pessoa que disse que não colocasse mais a irmãzinha para orar, porque a irmãzinha demora demais na oração. É a realidade. E eu disse,
Infelizmente, minha irmã, o que você está dizendo, você não é a primeira pessoa que diz. Mas está demorando demais na oração. Está demorando demais, eu estou ficando cansado em pé, ou de joelhos. É a realidade da igreja que padece. Não ora, nem na igreja, nem em casa, nem no trabalho, em canto nenhum. Primeiro vai perdendo o sabor da oração, vai perdendo a comunhão, o prazer da oração, o prazer daquele momento com o Pai. E não há cartilha, meus irmãos. Comunhão é comunhão, se entrega para com o outro, conversa e você vai tendo intimidade. E quanto mais conhecendo um ao outro, não tem uma cartilha dizendo, vocês têm que chegar a Deus assim, assim, assim. Outro começa a reclamar, só chega para o Senhor para pedir. Está precisando? Peça. Está precisando? Peça. Agora espere. É no tempo de Deus. Então, meus irmãos, aconteceu que Jesus, estando em agonia, orava mais intensamente. Terceiro e último, que Jesus também nos ensina que o consolo restaurador para os submissos ao Pai. Aquele que se submete à vontade do Pai. O triunfo da oração, ele diz que levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, né? Então, depois de orar 3 vezes e mais intensamente pelo mesmo assunto, pelo mesmo propósito, Jesus se apropriou da vitória. Ele encontrou paz para o seu coração porque ele obedeceu. Ele estava submisso à vontade do Pai. Jesus se apropriou da vitória, ele encontrou paz em seu coração e estava pronto para enfrentar a prisão, os açoites, o escárnio e até a própria morte. Então ele não saiu do cenáculo ao monte para fugir daqueles que o perseguiam. Ele saiu para preparar-se. No último dia teve um momento numa escola bíblica dominical, que eu estive aqui, cantamos o hino com a nossa irmã Elizabeth, 486, bem de manhã, o céu sereno, oração pela manhã, que nos fortalece, que nos dá sabedoria, que nos prepara para amanhã, ao meio-dia, ora novamente, ao final da tarde, ora novamente, e depois, à noite, ora novamente. Preparar-se, a gente não sabe como vai ser o nosso dia, a gente sai dos nossos lares, deixamos nossas famílias, para sair ao trabalho, a gente não sabe como é que vai proceder. A oração nos prepara para algo que talvez possa acontecer. E aí são diversas situações. Tentações, a oportunidade para evangelizar alguém, a oportunidade para você ser um bom e preparado apologeta de Deus, um defensor da fé. Quem trabalha em empresas com muita gente, com uma diversidade de religiões, sabe como é. Você tem que estar preparado. Ou não, diz, não, porque eu não sei muita coisa dessas coisas de teologia. Não é coisa de teologia, não. É defender o que Cristo é, em sua essência. Ou talvez aquilo que Ele fez em sua vida. Né? Orar é nos prepararmos para as lidas que podem vir no nosso dia a dia. Marcos registra o que Jesus disse a seus discípulos: basta, chegou a hora. Jesus se levantou não para fugir, mas para o encontro dos opositores. Ele estava preparado para o confronto. Jesus não mais fala do seu sofrimento. A preparação para o sofrimento e a morte de Jesus está concluída, ele está pronto. Daqui para frente, Jesus é entregue para a prisão. Os discípulos, amados, de Jesus, não oraram e nem vigiaram. Quando isso acontece, Jesus,
ou desse mesmo capítulo, versículo 45, ele diz: e levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos. Agora, veja a condição do discípulo. Ele vai lá e desce, vai ver com os seus discípulos. E os achou dormindo de tristeza. Dormindo de tristeza. E disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Parece que ele estava falando para Pedro. Né? Ele deu primeiro cabo bravo demais, né? Puxa logo a espada. E Pedro é aquele que nega, Pedro é aquele que foge. Logo depois do incidente. Então, Jesus, os seus olhos estavam pesados de sono, vendo os olhos dos discípulos, né? Eles nem oravam, nem vigiavam, porque estavam dormindo. Os seus olhos estavam pesados de sono, porque o seu coração estava vazio de oração. O coração estava vazio. Estava mais inclinado para o sono, e os olhos estavam mais pesados do que o coração cheio da vontade de orar ao Senhor. Então, porque não oraram, caíram em tentação e fugiram. Sem oração, a tristeza domina o coração. A oração, ela traz alegria, ela fortalece, ela traz esperança, nos anima diante das dificuldades que parece que não vai ter fim, e a gente ora ao Senhor e Deus traz ânimo. Mas um coração vazio, ele domina em tristeza. Domina em tristeza. Porque qualquer dificuldade, o indivíduo se abate. Estou passando por uma luta aí, rapaz, e está difícil, não dá nem para ir à igreja mais. A luta está dentro dele. Não está com o opositor, está mais a luta com o indivíduo. Porque não se lança para orar, não está buscando o antídoto eficaz para a vida dele. Ele quer que o opositor se distancie dele, mas só ele choramingando, reclamando da vida, nos cantos, preocupado que o inimigo vai embora, mas o cara não se lança nem em orar ao Pai. Não está preocupado com isso. Sem oração, o indivíduo vai agir apenas na força da carne, como João já nos diz no capítulo 18, versículo 10. Pedro, aquele que acabara de se apresentar para ser um mártir do nosso Senhor Jesus Cristo, não possui nem mesmo a força de manter os olhos abertos, porque ele dorme. A queda de Pedro passou por vários degraus, a injustiça própria, o sono, a fuga e até a negação. Jesus entrou cheio de pavor e angústia no jardim de Getsêmani e saiu de lá consolado e fortalecido. Ele entrou ali com angústia daquilo que havia de acontecer logo após esse incidente. Mas ele sai dali consolado e fortalecido. Sua oração insistente trouxe-lhe paz depois de grande tempestade. Ele se dirige ao Pai clamando: Abba, Pai. Lucas menciona que o seu suor de sangue e também a consolação angelical que o próprio anjo nos trouxe consolo. Jesus se levanta da oração sem pavor, sem tristeza e sem angústia. Porque ele orava, ele estava de joelho prostrado ao Senhor, ele estava vigilante e, acima de tudo, fazendo em obediência ao Pai. Diante desses fatos, meus irmãos, poderia vir a prisão, poderia vir os açoites e até a morte que já o aguardava. Nada disso trazia mais pavor ao coração que estava aflito. Por quê? Estava confiante em Deus, confiante os propósitos daquele que o disse que haveria de acontecer, e aquilo ali era em favor de muitos, em obediência ao Pai. Então, tudo isso, meus irmãos, causa tristeza, mas não mais angústia e pavor para aqueles que estão em Cristo Jesus fortalecidos, porque o buscam fielmente e verdadeiramente. A partir de agora, depois desse incidente, Jesus caminha para a cruz como um rei
caminha para a coroação. Ele triunfou de joelhos no jardim do Getsêmani, está pronto para enfrentar os inimigos e até a morrer vicariamente na cruz por seus eleitos para a glória do Pai. Amém? Para concluir, diante disso que foi exposto, meus irmãos, eu e vocês somos desafiados a seguir o exemplo de Jesus diante destes ensinos. Somos desafiados a seguir estes exemplos diante das aflições que muitas das vezes chegam até nós e outras que vão chegar. Eu só não sei o dia nem a hora que ela virá. Mas Jesus buscou ao Pai de joelhos. É desta forma que Ele nos pede que sejamos imitadores dEle. Jesus se submeteu à vontade do Pai, Ele foi consolado e fortalecido, pois importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se lance em disposição a obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, a partir de hoje. Se está difícil, busque. Agora não entregue-se totalmente. Ninguém disse que era fácil. Assim como não foi fácil para Jesus. Mas Ele buscou fazer a vontade do Deus Pai. Não é fácil as lutas que você tem passado. E eu sei disso, que isso não é fácil. Que não é nada fácil. Não é nada fácil as lutas que eu passo. Também, o mínimo que eu posso achar que para o próximo também não é fácil. Mas realize, busque a oração. Às vezes eu sei que quem vive uma vida com muitas atividades, isso é muito difícil. Mas para alguns é tempo de sobra. E tem desperdiçado tempo e comunhão, conhecimento com o Pai. Então procure, vá aos pouquinhos, vá fortalecendo. Talvez você verá que muita coisa vai mudar para melhor. Você vai aprender a enxergar melhor. Se debruçando com as Sagradas Escrituras e orando, ele diz que são lâmpada para os nossos pés. Você não vai mais tropeçar na vida. Nos busca e nos ensina para isso. Para aprender a não tropeçar mais. De vez em quando pode acontecer uma pedrinha, ou uma pedra qualquer. Mas você estará pronto para superar esta barreira. Porque a palavra é quem te norteia, é ela que te fortalece, é ela que te dá força para você superar esses obstáculos. Então, meus irmãos, Jesus morreu por nós, por mim, por você, para que sejamos mais que vencedores. Na cruz podemos ver a morte, da morte e na morte do nosso Salvador. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que assim esses ensinamentos de Cristo nos faça estarmos mais e mais próximos com o Mestre. Ele é teu consolo, Ele é tua fortaleza, Ele é teu amigo. Conversando com uma criança hoje, ela muito angustiada, sofrendo já alguns 2 ou 3 anos de algumas opressões, e eu perguntei a esta criança, quem é seu amigo? E ele, às lágrimas, disse, meu amigo é Jesus. Oh, meu Deus, que maravilha. Jesus é nosso amigo. E nós precisamos confiar no amigo que é fiel. Quando nós fechamos nossos olhos e oramos ao Pai, nós estamos seguros, porque temos um amigo que nos conforta, que nos consola, que dá o seu ombro amigo para as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor?
Vamos pedir graça a Ele, que diante desses ensinos da vontade de Deus, saiamos mais fortalecidos diante da vontade do Pai. Feche seus olhos, curve sua fronte, faça sua oração em silêncio, em seguida estarei orando também. Amado Deus, Pai querido, santo e eterno Senhor da glória, te louvamos, ó Deus, porque Tu és o nosso consolo. Tu és aquele, ó Pai, que conhece, ó Pai, as Tuas servas e os Teus servos, que noites e noites, ó Pai, têm passado por aflições. É o Senhor mesmo que manda os Seus anjos, não para acampar, mas para fazer morada permanente, para consolar, para secar as lágrimas, para fazer com que estes, ó Deus, possam ter, após essas aflições, uma noite de descanso, porque é o Senhor que prepara a todas estas vidas. Tu és o Deus, ó Pai, que fortalece aqueles que estão enfermos, que Tu és aquele, ó Deus, que com uma só voz Tua pode curar, não apenas enfermidades físicas, mas também enfermidades profundas e profundas espirituais. Ó Pai querido santo, ajuda Teu povo, os Teus filhos, a saírem, ó Deus, mais e mais vitoriosos de suas lutas diárias, aquelas lutas, ó Deus, que talvez parece que não tem fim, onde não há mais diálogo, ó Deus, dentro dos lares, que rogamos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, traz união e consolação e comunhão do alto, ó Pai. Fortalece, nutre com Tua palavra, que haja mais amor, união e compreensão. Que haja, ó Deus, um derramado forte do Teu Espírito no meio da Tua igreja, para que uns voltem a sentir, ó Deus, verdadeiramente a comunhão e o amor uns com os outros. E que assim, ó Deus, possam gastar os joelhos no chão, em amor e vontade, ó Deus, de buscar mais e mais de Ti, de mostrarmos, ó Deus, que diante dessas aflições, o inimigo, ele não sairá vitorioso, porque temos a Ti um Senhor, ó Deus, que peleja contra os Seus filhos. E nós oramos porque cremos num Deus eterno e soberano, que é gracioso, que é poderoso, que é um Deus, ó Pai, amável. Tu és aquele, ó Deus, que por mais que os Teus filhos sejam abandonados por seus pais terrestres, Tu és aquele que não abandona os Seus filhos. Tu és um Consolador eterno. E nós rogamos ao Senhor nesta noite, pela Santíssima Trindade, ó Deus, que opera, que emana no meio da Tua igreja, que o Senhor, ó Deus, traga consolo ao coração aflito, que o Senhor renove, ó Deus, o ânimo, a face daqueles que estão em agonias e angústias. Tu és aquele que pode fazer, e cremos nos Teus feitos que são maravilhosos. E oro ao Senhor, ó Deus, que talvez tem alguns de meus irmãos que não têm nem força mais para orar, mas que o Senhor, como Consolador e Intercessor, Teu Santo Espírito, que ora e intercede ao Senhor, o Pai soberano, possa, Deus, conferir esta intercessão
para as tuas filhas e teus filhos. Ó Pai querido e santo, ser com a tua igreja, ser com nossas vidas. Nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amada igreja, pode sentar-se. Eu agradeço ao nosso bom Deus e a oportunidade de estar aqui mais uma vez com a amada igreja para compartilhar desta mensagem da parte de Deus. Deus abençoe. Passo esse momento para o nosso dirigente.